Geralmente é no dia do procedimento que a gente faz o imediato. O imediato, são medidas que a gente vai fazer antes do procedimento, bem antes. São as famosas orientações que o paciente vai receber bem antes de chegar. Tá? Que eu estava falando aqui referente à sonolência. A gente deve tomar cuidado, porque se o paciente ele perguntar por algum motivo como que vai ser a cirurgia dele, através da lista de medicações você consegue saber. Aí, se for uma cirurgia geral, uma cirurgia com anestesia geral, a gente informa o paciente, você vai dormir, você vai tomar remédio, vai ficar sonolento, porque a sua cirurgia ela é geral, e lá dentro vai ter outras pessoas para continuar com assistência com você. Então, você não vai ficar sozinho em momento nenhum, tá? Então, o paciente termina de ser sedado na mesa de cirurgia. A gente vai verificar se há necessidade de reservar o sangue, deixar o paciente deitado com as grades da cama levantadas. Alguém sabe por quê? Risco de queda. Risco de queda, tá? O paciente pode cair. Não só porque ele está... e não só o paciente que está para fazer um procedimento cirúrgico, tá? Isso é qualquer paciente que vocês forem prestar assistência no hospital. A gente nunca deixa a grade do leito, né? Descida, não. Exatamente. Se a pessoa virar, ela cai, tá? Então, a gente nunca desce a grade do paciente e vai embora. Você pode tomar um café, seu João fica aqui. A gente toda vez que já está reclamando, e agora, como a gente está caminhando, né? Pelo que ela não tem espaço, uma hora a grade pode descer com ela. Ela tem que tomar cuidado para a grade não descer com ela. Então, aqui vão ter algumas orientações que vão ser feitas de acordo com a prescrição médica, que é a punção venosa. O gel vai depender do que o médico pedir. Geralmente, procedimento cirúrgico, gel por 18, tá? É um gel mais calibroso, então, se precisar de correr alguma coisa, corre com mais facilidade. Instalação da sonda nasogástrica, tá? É o privativo do enfermeiro. Antibióticos profiláticos. Por que antibióticos profiláticos? Para diminuir a infecção pós-cirúrgica, tá? Agora, a gente tem uma atividadezinha. São só 5 perguntinhas, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, para a gente responder depois disso. Infecção pós-cirúrgica. Esse negócio de imediato é uma coisa que tá. Mas se tiver dúvida, é só me perguntar que eu te falo. Fica tranquilo. Então, são só 5 perguntinhas, eu dou um tempinho para vocês copiarem, responderem, para a gente fazer a correção. Vocês vão ver aí que todas as perguntas eu falei para vocês anotarem. Então, se todo mundo anotou tudo que eu falei, rapidinho vai responder. Só a primeira, né?
Como que está em casa aí, gente? Vocês estão conseguindo fazer? Estão com alguma dúvida? Como é que tá? Professora, eu já acabei. Tá. Tá fácil. Não, né? Essa não estava difícil, não, porque falou no vídeo e eu repeti e pedi para anotar, então essa ficou bem fácil. Quem anotou tudo que eu falei, não é possível fazer ela fácil. Dá mais uns 10 minutinhos, tá bom? Para a gente terminar? 10 minutos, tá bom, meninas? Como é que tá aí, Giovana? Não tá muito. Mais uns 10 minutinhos a gente faz a correção, tá? Falta muito para quem está em casa aí terminar? Não, já terminei. Também já finalizei. Tá. Vou dar só mais uns 10 minutinhos, então a gente corrige. Então, 11 e 12 a gente corrige, tá? Não. Assim que tá fácil. Na hora que eu responder, você vai falar assim, não acredito que era isso. Só falta 5 para você terminar? Todo mundo que está em casa já terminou? Tem alguém que falta terminar? Se tiver todo mundo terminado, eu já vou fazer a correção de uma vez. Se faltar alguém a terminar, manda aqui no chat e fala quantos que faltam. Pode fazer. Pode? Pode. Tá. Então, vamos fazer a correção, então. Aí, na hora que eu falar assim, vocês anotam, tá? Na hora que eu falar 5, vocês anotam. Vamos lá. Número 1. Dentro das medidas do pré-operatório, por que é importante um familiar assinar o termo de responsabilidade? Vocês colocaram? Pelo risco cirúrgico.
Para que o paciente não tenha uma cirurgia desejada, proteger os vasos para não passar muito profundas cirurgias consentidas. Tá. Então, a resposta é para proteger o paciente, também a instituição, de algum processo futuro, tá? Se, tipo, por exemplo, está escrito lá que tem que ser uma cirurgia na perna direita e a cirurgia é feita na perna direita, ó, esquerda, o hospital tem que arcar, porque no termo estava escrito que a perna era esquerda, e depois no final fez na direita, então fez o lado oposto, então acabou causando um dano no paciente. Além de outras coisas, né, que tem a ginecológica, que eu falei que o homem tem que autorizar, porque senão a mulher não pode fazer. Então, qual que é a importância de ter um familiar para assinar o termo de responsabilidade? Consentimento e entendimento do processo que vai ser realizado, tá? A número 2. Quais são os sinais vitais que devem ser checados antes do procedimento cirúrgico? O que vocês colocaram? Pressão arterial, oxigenoterapia, temperatura. Deixa eu ver isso aqui. Frequência cardíaca, frequência É. respiratória. Isso mesmo. Alguém colocou diferente? Isso aí, certinho, tá? Como deve ser realizada a tricotomia? Em qual tempo antes do procedimento? Com barbeador, tempo esqueci. Elétrico. 2 horas antes do procedimento. Isso. Então, vamos lá. Ela deve ser realizada com barbeado elétrico e o tempo é de 30 minutos a 2 horas antes do procedimento, tá? Hoje essas perguntinhas tá bem fácil, não tá difícil não. Você não precisa de quebrar muito a cabeça, não. Hoje tá mais fácil. Quais são os horários? É porque essa parte também agora já está ficando mais tranquila, né? Coisa que vocês já têm uma certa habilidade, né? São cuidados. Então, vocês sempre estão menos cuidados, então fica mais fácil. Quais que são os horários de jejum estipulado? Líquidos claros, 2 horas, carboidratos, 6 horas, proteínas e gorduras, leite, 8 horas. Exatamente. Coloquei isso também. Exatamente, tá? É esse mesmo. Então, vamos lá. Líquidos claros, como chá, água, 2 horas. Carboidratos, como massa, pão, 6 horas. E proteína e gorduras, que a gente fala do leite, 8 horas, tá? Número 5. Por que deve-se fazer um estoque de hemoderivados para o paciente? Eu pus assim, quando necessário para ofertar capacidade de transporte de oxigênio, expansão de volume e reposição de fatores, né, sanguíneos. Fatores de coagulação, quer dizer. Alguém colocou diferente? Então, vamos lá. A 5. Por que deve fazer um estoque de hemoderivados? Porque no procedimento cirúrgico... Eu parei para vocês copiar mesmo. O paciente... A Júlia que mandou continuar. O paciente pode ter uma hemorragia... hemorragia e precisar de 2 pontos. Pode falar? Plaquetas ou hemácias. Hemácias. Então, acabou. É isso aí, tá? A 5. Então, porque o paciente ele pode ter
uma hemorragia e vir precisar de hemoderivados, né? Que são os componentes do sangue, que é hemácia ou plaqueta. O que você está achando na atividade de hoje, da matéria? Foi bem tranquilo, né? Essa parte está mais tranquilinha, não está tão pesada assim, não. Porque está começando a chegar na parte dos procedimentos cirúrgicos, então... Agora está começando a ficar mais fácil, porque está chegando na hora dos procedimentos, né? Antes eram os termos, limpeza, asepsia, era coisa muito detalhada, agora já está começando a chegar na parte mais fácil, né? Algo que vocês já estão acostumados. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco no grupo uma atividade no Forms. São 8 questões, tá? A atividade vai em 4 pontos, para ser entregue terça-feira que vem. Tá? Aí, Quando, prof? Quando? A atividade vai ser para terça-feira que vem, pós-feriado, então vai ser pro dia 16. Tá, Jô. Aí o horário da atividade vai encerrar na hora que eu abrir a aula. Abrir a aula de terça-feira, 8 horas eu estou encerrando a atividade. Vou encerrar gravando, tá? Então, assim, o horário de aula de vocês é qual? De 8 a meio-dia, né? Só para deixar claro. Então, o seu horário de aula de 8 a meio-dia, e eu falar que a atividade é para a aula, para o dia da aula, é no horário da aula. Não é posterior, ou pode entregar antes, mas nunca posterior, tá? Se acontecer alguma exceção, eu falo para vocês, eu sinalizo, mas se não tiver essa exceção, é no horário da aula. Então, 8 horas da manhã de terça-feira, a primeira coisa que eu fizer na hora que eu abrir a aula vai ser compartilhar a tela com vocês e mostrar que eu estou encerrando o recebimento. Então, vocês vão ter uma semana para fazer atividade, tá? Ok. Você já mandou a atividade, Ludmila? Entendi, Denise. Eu não falei nada, não? Você tinha falado alguma coisa? Então, por hoje é só. Vou encerrar com vocês, tá? Na quinta-feira, a gente com a parte do transoperatório, tá? Obrigada. De nada. Até sábado. Com Deus, até quinta. Até Até. quinta, né? Opa. Então tá bom.